nosso assunto hoje é a imunologia e a virologia no Enem. Eu tinha mostrado na semana passada, na semana retrasada, aliás, para vocês, sobre essa questão de como é que o Enem formula o cálculo da nota, né? E eu vou também dar essas dicas sobre essas questões, né, de em que tipo de conteúdo eu deveria me ater mais e me preocupar mais, e que tipo de conteúdo, de repente, só com uma noção básica, a gente já consegue entender e analisar a resposta, né? Pensando exatamente sobre esse tipo de forma de calcular a nota do Enem, né? Onde não adianta você saber muito de pouca coisa, porque saber muito de pouca coisa vai te dar uma nota baixa, né? É melhor que você tenha um conhecimento do todo que seja suficiente para que você possa, na hora ali, raciocinar em cima das questões. Bom, então, primeiramente, vamos ter uma noção sobre a questão do sistema imunológico. A qualquer momento que vocês queiram, vocês podem escrever no chat, porque eu estou aqui acompanhando pelo celular, também o chat. Então, eu consigo ver se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Bom, o sistema imunológico, né, que é aquele nosso sistema de defesa, ele tem uma série de divisões, né? É dividido pelos seus constituintes, é dividido pelo seu papel. A gente vai começar a falar sobre a Constituição. Então, o sistema imunológico ele tem a parte celular, os agentes celulares, que são as células também que são conhecidas como leucócitos ou células brancas, que, como vocês podem ver aqui pela imagem, é um conjunto de vários tipos celulares diferentes, com várias especificidades, né? Conhecer cada uma delas, cada detalhe é específico talvez demais. Existem grupos de células que vocês têm que entender o que elas fazem, né? E as células principais do sistema imunológico. E também nós temos os chamados agentes humorais, aqueles que estão no humor, estão na parte líquida, né? Que seriam as proteínas. Então, quem são essas proteínas, quem são esses agentes humorais que atuam na nossa defesa? Principalmente, o mais conhecido deles é o anticorpo. Então, o anticorpo nada mais é do que uma proteína. Então, a gente faz anticorpos para se defender. Como é que o anticorpo vai ajudar você a se defender? Ele é simplesmente uma proteína. Então, você tem que entender isso também para entender como funciona esse sistema complexo que é o sistema de defesa. E as outras moléculas, citocinas, quimiocinas, interleucinas, são proteínas que estimulam outras células, que estimulam as células de defesa a defender melhor, que estimulam as células de defesa a se multiplicar, que estimulam as células de defesa a morrer, que estimulam as células de defesa a se diferenciar. É isso que essas proteínas fazem. E o sistema complemento, que ele vai atuar também na destruição de alguns agentes infecciosos, de alguns patógenos. Então, esses aqui são os componentes que vão atuar nesse nosso sistema de defesa. Nas células, quem são as principais células? Nós temos as células chamadas de fagócitos profissionais, aquelas que fazem fagocitose, ou seja, aquelas que vão destruir um agente agressor, que vão destruir uma célula que morreu e que eu preciso tirar aqueles restos, que são neutrófilos, monócitos, macrófagos, células dendríticas. Então, essas células elas vão fazer fagocitose. Isso vai ser essencial no processo de defesa. Existem aquelas células que elas vão estar atuando num sistema de alerta, como, por exemplo, eosinófilos e basófilos. Eles são células que atuam muito nos sistemas de alerta, né? Tem muito a ver com alergias, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. E o eosinófilo, ele também atua muito na destruição de infecções por vermes, né? Então, quando você tem um exame de sangue com eosinófilo alto, normalmente ou é alergia ou é verminose. E os linfócitos. Os linfócitos, eles são as células principais da nossa defesa, são elas que têm que ser estimuladas para que você consiga propriamente eliminar alguma coisa, algum agente infeccioso, né, alguma coisa que está errada no seu corpo. Então, essa imunidade, né, esses constituintes todos, eles têm que agir
juntos e eles vão conferir o que a gente chama de imunidade inata e imunidade adaptativa. O que é a imunidade inata? Eu costumo dizer que a imunidade inata é como os soldados. Eles estão ali na linha de frente, qualquer coisa que comece uma invasão, são eles que vão prontamente atender, mas eles são altamente inespecíficos e pouco treinados. Então, eles vão tentar fazer um combate inicial, como, por exemplo, a barreira epitelial, que vai ajudar a impedir uma entrada de um organismo estranho, né? As células, que são esses fagócitos profissionais, que vão digerir esse corpo estranho, que tem ali alguma coisa que é diferente do seu corpo, para tentar eliminar, mas ela não sabe prontamente o que ela está eliminando, né? O sistema complemento, que também vai tentar romper essas bactérias ou esses agentes invasores, e as células NK, que também vão atuar, né, natural killer, elas são matadoras profissionais, para poder destruir esse agente invasor. Mas toda essa imunidade inicial, ela é inespecífica. Como é que uma imunidade pode ser inespecífica? O seu corpo, ele tem, como regra, reconhecer aquilo que pertence a você e aquilo que não pertence a você. E tudo aquilo que é diferente de você, ele vai tentar, de alguma maneira, te proteger, porque potencialmente aquilo pode te trazer danos. Então, é isso que esse sistema vai reconhecer. Padrões que existem em moléculas presentes em bactérias, em moléculas presentes em vírus, moléculas que você não tenha no seu corpo. Assim como ele, por exemplo, também vai tentar reconhecer uma célula que você não tenha no seu sangue, né? E aí, quando você recebe uma transfusão, você pode tentar fazer uma batalha do seu próprio corpo contra aquilo que está sendo recebido. Já na imunidade específica, são agentes que são treinados, essa imunidade adaptativa. Por quê? Porque ela vai reconhecer, ela vai produzir substâncias específicas, ela vai se adaptar àquilo que está sendo apresentado a ela, né? Então, nessa imunidade específica, envolve os linfócitos, que são aquelas células especializadas. Então, a gente tem os linfócitos B, que são os produtores de anticorpos, os linfócitos T, que atuam de duas maneiras, ou diretamente eles vão matar aquela célula que está infectada, aquela bactéria que está ali te causando alguma coisa, que são os T citotóxicos, ou elas vão estimular que outras células se multipliquem, que são as T auxiliares. Então, essa é a maneira que a imunidade específica vai estar atuando, né? Diretamente sobre aquela bactéria que está ali te infectando, ou aquele vírus que está ali te infectando, por exemplo. Bom, então, na parte de sistema imunológico, a gente tem algumas palavras-chave para poder entender o que é que o sistema imunológico faz, como ele faz e aquilo que é solicitado principalmente no Enem. Obviamente que não para entender o sistema imune como um todo, porque ele é muito complexo e tem muito assunto. Mas esses assuntos, eles podem ser, então, centralizados nessas palavras-chave que eu botei aqui. A primeira palavra-chave é antígeno. O antígeno é alguma molécula, alguma proteína, algum açúcar que você não tenha no seu corpo. Então, o seu sistema imunológico vai tentar reconhecer aquilo que você não tem. Aquilo que você não tem é um antígeno. Então, quando a gente falou, por exemplo, lá na aula que o Said deu sobre os tipos sanguíneos, né? Vocês falaram um pouquinho sobre essa questão dos antígenos, né? Então, tinha lá o anti-A, o anti-B, o antígeno A, o antígeno B. O que são esses antígenos? Na verdade, são açúcares que estão presentes na membrana das suas hemácias, que se você tem o açúcar, ele para você não é um antígeno, ele não é estranho. Mas se você não tem esse açúcar, aquilo para você é estranho, né? Então, aquilo para você é um antígeno. E toda vez que o seu corpo entra em contato com um antígeno, ele começa a produzir moléculas para
ir contra esse antígeno, ele começa a produzir anticorpos. Só que um anticorpo, ele também é uma proteína, também é uma molécula. Ele não vai reconhecer uma bactéria inteira, ele não vai reconhecer um vírus inteiro, ele também não vai reconhecer uma proteína inteira ou um açúcar inteiro, ele vai reconhecer um pedacinho. E esse pedacinho a gente chama de um epítopo. Então, para uma mesma bactéria, ela tem muitos antígenos, porque ela tem muitas moléculas diferentes. Para cada uma dessas moléculas, para cada um desses antígenos, eu posso produzir anticorpos. E esse antígeno ele pode ser dividido em vários pedacinhos, em vários epítopos. E para cada um desses epítopos, eu produzo um anticorpo diferente. E um pedacinho do meu anticorpo reconhece aquele epítopo daquele antígeno, né? Então, se aqui fosse, por exemplo, uma bactéria, eu tenho aqui uma proteína, várias proteínas dessa bactéria, e eu estou reconhecendo pedacinhos dessas proteínas pelo meu anticorpo. O que esse anticorpo faz? Ele simplesmente se liga ao antígeno, né? Então, um anticorpo se liga a um antígeno. Como foi dito lá na aula, por exemplo, de tipo sanguíneo, né? Uma aglutinina, que é um anticorpo, se liga a um aglutinogênio, que é o antígeno. O que exatamente o anticorpo faz? Ele só se liga, ó, ele marca como se ele fosse uma bandeira. Se isso aqui fosse um vírus, e eu estou ligando um monte de anticorpos em volta desse vírus, esse vírus aqui, ele está cheio de bandeirinhas. Em primeiro lugar, ele vai ter uma dificuldade de encontrar e se ligar à célula-alvo dele. Esse é o processo que a gente chama de neutralização, né? Então, o anticorpo reconheceu a bactéria, reconheceu o vírus, se ligou a ele e neutralizou, e impediu que ele consiga fazer alguma coisa. Mas isso por si só está destruindo o vírus, está destruindo a bactéria? Não, está só marcando e neutralizando. Eu ainda preciso destruir. Como eu agora faço para destruir a partir desses anticorpos? Tudo que está ligado a anticorpos vai ser automaticamente reconhecido pelos meus fagócitos profissionais e fagocitado. E a fagocitose é quem vai destruir. Ou tudo que está marcado com anticorpos será reconhecido por um linfócito citotóxico, por uma célula NK, uma célula natural killer, e aí sim será destruído. E dessa maneira, as células e a imunidade humoral vão atuar juntas para acabar com uma infecção. Então, quando você começa a produzir, por exemplo, antígenos, quando você começa a produzir anticorpos contra você mesmo, seu corpo começa a reconhecer como se as suas proteínas fossem antígenos. O que isso vai gerar? Isso vai gerar o que a gente chama de uma doença autoimune. Você está contra você mesmo. Seu corpo está reconhecendo como se você fosse um antígeno que ele tem que destruir. E uma vez marcado pelos anticorpos, as células vão lá e tentam fagocitar, as células vão lá e tentam matar. Você começa a não ter controle sobre esse processo, né? Como é que a gente consegue manipular esse processo aqui? A gente manipula, por exemplo, esse processo apresentando ao nosso corpo antígenos que a gente ainda não tem entrado em contato. Como é que a gente apresenta esses antígenos? Eu posso, por exemplo, pegar pedaços de um vírus, proteínas de um vírus, introduzir ele na sua corrente sanguínea. Quando eu fizer isso, imediatamente as células que fagocitam vão tentar fagocitar aquilo que elas estão observando, que não é comum, não é normal. E elas têm uma estratégia, que é fagocitar, quebrar em pedacinhos e apresentar ao sistema imunológico. O sistema imunológico vai reconhecer e dizer assim, não, realmente, isso aqui não faz parte do meu corpo. Melhor produzir anticorpos contra isso. E essas células, então, chamadas células apresentadoras de antígeno, apresentam um antígeno a uma célula B, a um linfócito B, que vai passar, então, a produzir os anticorpos para aquele antígeno, né? Que princípio é esse? É o princípio da vacina.
A vacina faz isso. Você apresenta um antígeno numa forma segura, né? Um vírus inativado. Esse vírus não tem mais capacidade de te infectar. Pedaços de uma bactéria, pedaços de um vírus, uma bactéria morta, de maneira que você passe a conhecer aquele patógeno, mas que você não seja infectada por ele. E aí você passa a produzir anticorpos contra ele. Esses anticorpos que você vai passar a produzir contra aquela infecção, né, eles também não vão durar para sempre, né? Num sistema de infecção, você tem diferentes momentos dessa infecção. Então, que momentos são esses? Num primeiro momento que a gente reconhece, que a gente entra em contato com o antígeno, o que vai atuar seria a nossa memória inata, né? Seria, perdão, sem memória, seria a nossa sistema imunológico inato. Então, esse sistema inato vai fagocitar, vai apresentar, e a partir do momento que ele começa a apresentar esse antígeno, eu começo, então, a estimular linfócitos B e linfócitos T que consigam reconhecer aquele antígeno. Quando isso acontece, eu entro numa segunda etapa da minha resposta imunológica. E essa segunda etapa é aumentar o número de células, aumentar o número de proteínas para poder fazer essa resposta ser mais eficiente. Porque, como numa guerra, importa ter quantidade de soldados, quantidade de combatentes, e quanto mais especializados esses combatentes forem, melhor. Então, um grande número de células vai começar a se multiplicar e essas células vão se tornar cada vez mais especializadas. Essas células especializadas começam, então, a combater esse antígeno, mas as próprias células especializadas também vão causar outras reações, que é fazer com que algumas células morram no caminho, elas próprias algumas vezes vão morrer, e isso vai tornando a resposta muito intensa, destruindo, às vezes, tecidos nesse caminho. Isso também tem que ser controlado. Então, um outro momento importante da nossa resposta imunológica seria começar a reduzir essa resposta imunológica, porque nesse momento ela já está extremamente específica, então eu posso começar a diminuir aquilo que não é específico e fazer uma imunidade mais controlada. Logo após, quando você consegue, então, eliminar os antígenos, você passa a não ter mais o agente estimulador dessa resposta toda a acontecer, as células começam a morrer. Todas elas vão morrer? Não. Algumas poucas células conseguem se manter, conseguem sobreviver. E essas poucas células são quais? São as especializadas. São as células B e as células T especializadas naquele antígeno. E elas se mantêm como células de memória. Então, é isso daqui que a gente quer fazer quando a gente faz, por exemplo, uma vacina, né? A gente faz a estimulação, a expansão clonal, não tem antígeno para ser eliminado, então rapidamente você faz as células. Se essa célula aqui não for estimulada logo em seguida ou não for estimulada por um certo tempo, rapidamente ela também vai deixar de existir. As células de memória, elas duram no máximo 10 anos. Né? Por isso que a gente precisa fazer o quê? Reforços de vacina. Algumas vacinas você simplesmente toma uma vez e já está imune. Por quê? Porque aquela bactéria, porque aquele vírus você encontra sempre na população. Então não é que você não precise de uma nova dose de estimulação. Você vai ser estimulado naturalmente na sua vida. Outras, você precisa fazer essa imunização controlada, porque geralmente a gente não tem o contato com aquela bactéria ou com aquele vírus naturalmente na população. Então, você tem que ir lá e você tem que ser vacinado para garantir que quando você precisar daquela resposta, como é que vai começar a sua resposta nesse segundo momento? Vai começar diretamente estimulando células de memória. Então, toda essa fase inicial, você pula para diretamente estimular
células de memória que farão uma expansão clonal e uma resposta muito mais direcionada. É por isso que quando você já tem, né, uma vacina contra, por exemplo, catapora, não é que você não pegue catapora. Você vai ter o contato com o vírus, você vai se infectar, mas aquela infecção vai ser controlada rapidamente. Então você sente como se tivesse um resfriado, alguma coisa assim, bem superficial, e aquele sintoma vai embora, porque o seu sistema imunológico vai controlar já lá no início, né? Então, esse processo todo de resposta é o que a gente chama também de processo inflamatório, tá? Quando você entra em contato com algum agente, esse agente começa a fazer uma resposta, e nesse início de resposta, você tem, por exemplo, um aumento da perfusão do vaso sanguíneo, ou seja, o vaso sanguíneo deixa sair células, deixa sair líquido e torna aquela região avermelhada. Você tem o aumento da fagocitose, você tem todas aquelas fases de resposta até que venha o controle e restabeleça o tecido ao inicial. Então, as fases de inflamação estão diretamente relacionadas com a resposta imunológica, né? Então, inflamação e resposta imunológica fazem parte de um mesmo processo. Quando é que você tem uma inflamação descontrolada? Quando o processo de resposta imunológica ficou descontrolada e você não está conseguindo chegar àquela etapa de retorno, né, com a apoptose das células. Esse momento aqui de eliminação do antígeno não está conseguindo ser controlado, então, ou o antígeno continua ali desesperadamente e as células estão ali se suicidando desesperadamente. É aquele momento que, por exemplo, quando você está com uma infecção na garganta, você entra com um antibiótico para ajudar o sistema imunológico e o antibiótico vai fazer a eliminação dos antígenos junto com o seu sistema imunológico, né? E aí, quando essas células, então, conseguem controlar a infecção, acontece o retorno do tecido à normalidade, as células se multiplicam novamente. Como é que essas células se multiplicam novamente? As próprias moléculas que foram liberadas pelas células imunológicas que fazem isso acontecer, fazem também o tecido se repor ao final, né? Então, no final, eu gerei essa minha memória imunológica. E essa memória, ela não é eterna, tá? Então, essas são as principais palavras-chave. De todas essas palavras, eu não falei até agora do quê? Do soro. Qual a diferença de uma vacina e um soro? A vacina é quando você apresenta um indivíduo a um antígeno. Quando eu te apresento o antígeno, você vai produzir no seu corpo toda a resposta imunológica para a produção de anticorpos e estimulação das células de memória, células B e células T, tá? A gente fala muito de anticorpo, mas não é só anticorpo. Então, eu estimulei o seu corpo a ter uma memória imunológica. Isso é uma vacina. E no soro? No soro, normalmente é quando você não tem tempo de estimular alguém a ter a sua própria resposta. Alguma coisa já está acontecendo e você precisa rapidamente parar aquela ação, como no caso de uma picada de cobra. Não adianta, se você receber uma picada de cobra, eu te dar um pouquinho de veneno de cobra para você produzir anticorpos contra o veneno. O veneno já está na sua corrente sanguínea. O que você precisa naquele caso? Você precisa de anticorpos que rapidamente bloqueiem, que rapidamente neutralizem o veneno que você está sendo exposto, né? Que você está sendo exposto. Então, você está precisando não da estimulação, você precisa do efeito. Então, nesse caso, você precisa de um soro. O soro é o líquido do sangue de um outro indivíduo. Pode ser da sua espécie ou não, né? Mas esse líquido do sangue de um outro indivíduo já vai vir com anticorpos. Então, isso é o soro. É diretamente eu te dar os anticorpos. Quando você toma o soro, isso vai te dar uma memória imunológica? Não. Se você for picado por cobra de novo, você vai adoecer de novo? Vai, porque você não tem memória imunológica para aquilo. Você só recebeu
um soro. Ele vai atuar naquele momento e depois ele não vai agir mais, né? Se você tivesse sido vacinado a sua vida inteira com pequenas doses homeopáticas de veneno de cobra, talvez você tivesse uma memória imunológica e você não fosse afetado. É como aquelas pessoas que trabalham com cobras, né, que fazem exibições com cobras que são venenosas e elas mesmo não sofrem o efeito, porque elas já foram tomando pequenas picadas ao longo da vida e foram desenvolvendo uma certa imunidade, certo? Não confundam a palavra imunidade com resistência. Eu vejo muitos alunos confundirem isso, tá? A imunidade é todo um processo de estimulação de células e formação de proteínas. Para você fazer esse sistema tão complexo, você tem que ser um ser complexo. Então, por exemplo, bactérias elas têm sistema imune? Não, elas não têm. Né? Bactéria tem resistência. O que é resistência? Ela pode produzir alguma proteína, ela pode ter alguma forma de não ser tão afetada por alguma coisa. Por exemplo, bactérias resistentes a antibióticos frequentemente possuem na sua membrana uma proteína que joga o antibiótico para fora dela. Então, o antibiótico entra e ela joga o antibiótico para fora. Isso é sistema imune? Não. Isso é resistência, tá? Então, não confundam esses dois conceitos. É muito comum essa confusão. Bom, vamos então às questões do Enem. E agora vamos voltar àquele conceito sobre como é que o Enem faz as questões, né? Então, eu coloquei um código aqui de cores para as questões. As questões fáceis, elas ficam de verde aqui em cima, né? Onde está escrito Enem, blá, blá, blá. As questões médias vão ficar com esse laranjinha, meio amarelado. E as questões difíceis vão ficar de vermelho. É esperado de vocês o quê? Que jamais errem as questões verdes, que evitem errar as questões laranjas e é perfeitamente aceitável que vocês errem as questões vermelhas, né? Porque as questões vermelhas são normalmente o específico do específico. Que se você ficar estudando para você saber todas as questões específicas do específico, você esquece, você não tem tempo de estudar o todo. Então, vamos nessa questão que vocês já viram essa questão, né, com o Jackson. O professor Cristiano também já comentou sobre isso e a gente vai voltar agora com a análise com o olhar agora da imunologia, tá? Então, a questão diz o seguinte: a esquistossomose barriga d'água é caracterizada pela inflamação do fígado e pelo baço, causado pelo verme Esquistossoma mansoni. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfilaria, seu hospedeiro intermediário, e penetrante na pele humana. Então, as larvas saem do caramujo, que é o hospedeiro, e penetram diretamente na pele humana. Quando elas penetram na pele humana, elas vão para fígado e baço. É isso que está escrito ali. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar ou parasita dentro do corpo. Desculpa. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir efeitos para combater e prevenir a doença. Então, vamos pensar. Até agora, a única coisa que eu tenho é um medicamento que mata o parasita dentro do corpo. Agora, eu quero fazer uma vacina de uma proteína do verme. Essa proteína é um antígeno. Esse antígeno ele vai estimular a produção de anticorpos e a estimulação de células específicas para essas células combaterem o verme, certo? Porque é um verme, é um ser, né, relativamente grande. Então, a pergunta, agora, toda vez que vocês veem isso aqui, gente, questões do Enem, eu gosto muito de ir primeiro na pergunta, mas isso depende do quão ansioso você é. Porque pessoas muito ansiosas leem a pergunta, as respostas, já tentam imaginar o que é e querem passar para a próxima. Porque o Enem, o tempo, né, é curto, e aí muitas vezes eles não acertam a questão porque existiam dicas importantes no texto.
Se você tem calma o suficiente para ler a pergunta e depois ler a questão, o que isso pode te facilitar? Isso pode te facilitar de você ir dirigindo na questão o que te interessa. Então, às vezes, tem um texto enorme que te interessa são poucas coisas, né? Se você souber qual é a pergunta, às vezes isso te facilita ler o texto depois. Mas isso tudo depende muito de qual é o seu perfil, tá? Pessoas ansiosas leiam tudo do começo até o final, para que vocês não incorram no erro de simplesmente perder o gancho do que a questão quer. Então, a questão pergunta o seguinte: uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela pode. Então, o que uma vacina pode fazer? Uma vacina estimula célula do sistema imune e estimula a produção de anticorpos. Só isso. Então, letra A, impedir a penetração do parasita na pele. Uma vacina, uma célula de defesa, uma proteína pode impedir a penetração de um parasita que nem entrou ainda no corpo? Não, né? Porque ela nem entrou no corpo, então eu não reconheci. Então essa já está fora. Letra B. Eliminar o caramujo. Estou falando de uma vacina que eu dou no organismo humano. Como é que eu vou eliminar o caramujo? Então, o caramujo já é muito absurdo. Pode tirar essa. Letra C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Essa eu fiquei na dúvida. Será? Vamos deixar a letra C e ler as outras. Letra D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. De novo, antes do contato seria fora do meu corpo. Fora do meu corpo eu não produzi nada. Essa aqui também não tem como ser. Letra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Então, vamos lá. A letra E fala de eliminar dentro do meu corpo. A letra C fala de impedir que ele passe especificamente para o fígado. O sistema imune, ele não atua de uma maneira geral, né? Eu não vou ter as células no meu corpo todo, eu não vou ter o anticorpo no meu corpo todo. Será que impedir o acesso seria a forma mais correta dele atuar? Ou ele iria, de uma maneira geral, eliminar mais rápido? Não é isso que uma vacina faz? Faz com que eu consiga reconhecer e eliminar mais rápido. Quão mais rápido? Antes que qualquer sintoma seja sentido. Não é isso que aconteceu, por exemplo, lá no caso das viroses, né? Na catapora. Antes que eu manifeste a catapora pelo meu corpo todo, foi só aquele resfriadozinho e a doença foi embora, né? Então, o correto aqui seria a letra E, né? Mas observem que, simplesmente pensando como é que o sistema imunológico atua, com aqueles conceitos que a gente falou ali, que são os importantes, eu consigo raciocinar, mesmo não sabendo quem é o esquistossoma, mesmo não sabendo grandes coisas aqui sobre a questão. Então, só para mostrar para vocês de curiosidade, esse aqui é um esquistossoma mansoni sendo atacado por eosinófilos. Né? É assim que o seu corpo normalmente age com esses vermes dentro do nosso organismo. Então, esses eosinófilos, eles liberam moléculas que vão degradando esse verme, né? Eles não vão fagocitando, porque o caso desse verme é muito grande, a gente não tem como fagocitar. Então, a gente libera substâncias que vão levar à degradação e à morte desse verme, e depois, em pedacinhos, ele será comido no seu corpo. Muito divertido. Bom, próxima questão. Nessa próxima questão, né, de novo, uma questão de nível médio, seria legal se vocês acertassem. Então, de novo, eu estou falando sobre o que nessa questão? Vacina. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, vamos à pergunta. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos. Então, eu tenho uma figura, e normalmente figuras, gráficos, eles são coisas difíceis, né? Para vocês, às vezes, interpretarem, mas é extremamente importante que vocês interpretem a figura, porque uma vez que você interpreta a figura, interpreta o gráfico, geralmente a resposta está lá, nessa figura e nesse gráfico. Se a gente tenta responder sem olhar para eles, geralmente a gente erra.
Então, aqui, embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos. Então, no número 1, está te mostrando o quê? A aplicação do imunobiológico 1, vírus, bactéria, sendo introduzido no braço do rapaz. É uma vacina, né? Ele está sendo apresentado ao antígeno para que ele estimule células de memória para que ele produza anticorpos. Na situação B, a aplicação do imunobiológico 2 no cavalo. Eu tenho aqui uma serpente, certamente é o veneno da serpente que foi injetado no cavalo. O que é o veneno da serpente? De novo, é um antígeno. O que eu estou fazendo? Eu estou apresentando ao sistema imunológico do cavalo o antígeno, para o qual ele vai produzir células de memória e anticorpos. O que se faz depois com esse cavalo? Extrai o sangue para tirar o soro. O soro é o imunobiológico que a gente utiliza. Para quê? Para colocar em humanos que eventualmente tenham sido picados por cobra, porque eu não tenho tempo de esperar ele produzir os próprios anticorpos. Eu preciso que para ontem ele vá lá e responda e eu consiga, né, salvar esse indivíduo. Então, na situação do imunobiológico 3, eu já tenho os anticorpos prontos. Na situação de imunobiológico 2, ele atua exatamente como uma vacina. Então, vamos às opções, né? Então, 1 e 2. Então, eu quero saber só sobre essa fase aqui, ó, que eles estão atuando como se fossem vacinas. Letra A, confere imunidade passiva. A imunidade passiva, quem confere, é o próprio soro, né? Eu não precisei produzir os meus anticorpos, isso é a imunidade passiva. Eu recebi o anticorpo já pronto. Então, não. O 1 e o 2 não estão conferindo imunidade passiva. Se fosse sobre o 3, aí sim a resposta seria essa. Conferem imunidade passiva. Então, se você não presta atenção na figura, pode ser que você erre essa. Letra B. Transferem células de defesa. Eu até poderia transferir células de defesa, que seriam atacadas pelo meu corpo, né? Porque, afinal, são as células de um cavalo, não seriam reconhecidas pelo meu corpo. Então, certamente, transferir células de defesa não são uma boa opção. Letra C. Suprimem a resposta imunológica. Sempre tem uma resposta absurda, nesse caso é essa, porque se eu quero uma resposta imunológica, eu não posso suprimir uma resposta imunológica, né? Suprimir é não ter. Letra D. Estimulam a produção de anticorpos. Letra E. Desencadeiam a produção de antígenos. Aí eu tenho uma brincadeira com o quê? Com o termo. Se eu não sei exatamente o que é um antígeno, pode ser que eu me confunda, né? Porque eu estou desencadeando a produção. Só que o antígeno é exatamente aquilo que eu estou reconhecendo e produzindo anticorpos contra ele. Então, a estimulação é da produção de quê? Anticorpos, e não de antígenos, certo? Então, aqui o correto seria a letra D. Novamente, não precisa de grandes conhecimentos, a não ser aquelas palavras-chave que a gente estava falando lá. E o meu computador travou e destravou. Ele resolve travar. Bom, essa questão aqui, né, ele classifica como uma questão de nível difícil. E eu vou mostrar para vocês que ela só é difícil porque as pessoas não têm atenção na hora que elas leem. Então, aqui, eu tenho novamente uma figura. Toda vez que tem uma figura, né, as pessoas já ficam com o pé atrás. E diz o seguinte: vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. 2 desses métodos utilizam micro-organismos vivos, e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Então, aqui falou coisas com palavras super complicadas e as pessoas já pararam de ler lá no início e falaram: ai, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Respira e presta atenção no seguinte. Olha a pergunta. Qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina?
que eu preciso saber? Eu preciso saber o que faz uma vacina. Eu posso não ter entendido o que é um probiótico, eu posso não ter entendido o que é um patógeno avirulento, eu posso não ter entendido o que é uma vacina atenuada, mas eu sei qual é o efeito que promove a vacina. Então, a gente lê as opções. Diz ali, número 1, competição por nutrientes. Probióticos fazem isso, né? Eu coloco ali bactérias benéficas que vão estar lá no meu intestino competindo com bactérias que me causam mal pelos nutrientes. E isso faz com que essas bactérias diminuam a sua divisão. Mas isso nada tem a ver com vacina. Número 2, produção de substâncias antimicrobianas. Toda bactéria ela produz substâncias que podem inibir o crescimento de outras bactérias perto delas. Então, se eu boto bactérias que fazem bem para o meu corpo, isso vai inibir o crescimento de bactérias que fazem mal para o meu corpo. Isso é muito bom, mas isso também não tem nada a ver com vacinas. A vacina não produz uma substância antimicrobiana. Antimicrobiana quer dizer que mata a bactéria, né? Lembra que o anticorpo ele não mata a bactéria. O que vai matar a bactéria são especificamente as células de defesa, ele só marca, né? Número 3, disputa por sítio de adesão. Disputa por sítio de adesão é o que vai fazer o anticorpo, não a vacina. E aqui eu estou perguntando, promove um efeito similar ao da vacina. Então, por isso que essa questão acaba se tornando complexa, porque tem muitas questões aqui que realmente são coisas importantes que o sistema imunológico faz, mas não a vacina, né? O segredo todo aqui está na leitura da questão. Então, número 4, estímulo à produção de imunoglobulinas. Imunoglobulina, o que é uma imunoglobulina? É um anticorpo. O outro nome de anticorpo é imunoglobulina. E quase ninguém conhece isso. E aí está a grande dificuldade também da questão, né? Não conhecer os termos técnicos. Número 5, manutenção da integridade epitelial. Isso não é efeito da vacina. Então, observem que no final, né, a gente observa que a resposta é a letra B. Simplesmente por saber o que faz uma vacina, né? Como eu produzo uma vacina e qual é o efeito da minha vacina.